Feliz de estar aqui? Você está feliz de estar aqui? Amém, glória a Deus. Rostinhos conhecidos, já estamos ficando acostumados com mais alguns rostinhos lindos. Tinha uma menina nova, eu falei, não é que eu que não conhecia nesse novo estilo, né? Ficou bom, ficou bom. Mas é muito bom, pode ter certeza que você está no melhor lugar, na casa do Senhor. Quem está muito alto aí? Está tudo bem? Quem eu não falei oi direito, sinta-se abraçado, porque também se estivesse perto não ia poder abraçar do mesmo jeito. Então sinta-se abraçado. E eu vou te falar que quem já esteve nesse altar, falando nesse altar porque é muita responsabilidade, certo? É muito temor. Então quem já esteve aqui sabe que tem semana que a semana não anda. E tem semana que semana voa. Obrigado. Essa menina aí, o pai deve ser lindão, que a menina linda, né? Deve ser. Mas vamos mudar de assunto. E aí, no sábado Deus falou assim para mim. E eu senti uma dor no coração. O povo desobedeceu. E ficou isso no meu coração. E eu, como sou bom para lembrar das coisas, o que eu fiz? Eu tinha um papel aqui, e foi no meio da ministração da Letícia, e eu peguei o papel e escrevi, num cantinho aqui, ó, povo desobedeceu. Falei, se o Senhor está falando isso é porque o Senhor quer falar algo. E no domingo, eu fui orar, e na segunda o Senhor começou a me dar a ministração que Ele deu para nós essa noite. Eu creio que eu nunca tinha visto essa ministração com esses olhos. Eu creio que foi os olhos do Senhor, porque eu nunca tinha analisado, muito menos, até por partes a gente acaba julgando, mas eu nunca tinha olhado com os olhos do Senhor, do jeito que o Senhor quis explicar essa ministração de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você preste muita atenção. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem já ouviu falar sobre esse profeta que eu quero falar, eu posso entregar o microfone para qualquer um sem medo de errar, e vocês virem aqui e falar, quando eu estava na escola, e olha, tem uns que já estão meio longe da escola, eu escutei a professora falando. Tenho certeza que as professoras da Semente Ágape já ministraram sobre esse profeta. Outro dia a Helena estava em casa e ela falou, faz um tempo, o nome desse profeta. Mas abra o seu coração, abra sua mente, deixa que o Senhor venha falar contigo, deixa cair os tampões espirituais, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu creio que eu fui transformado. E eu, em nome de Jesus, peço que a palavra encontre guarida, moradia no seu coração. Porque essa palavra foi e vai ser para vocês muito linda. Todas são, mas sabe quando eu estava, não é de Deus a ansiedade, mas ansioso bom, não existe, tá galera? Mas um ansioso que eu tenho que falar com eles essa palavra, Senhor. Aí eu ia estudar todo dia, na quinta-feira eu não fui almoçar para poder estudar. E aí hoje eu fui estudar, Deus me falou mais algumas coisas. Sabe aquela palavra que Deus cada vez vai acrescentando mais? E eu falei, Senhor, eu só tenho 2h15, e eu acho que não vai dar tempo 2h15. Mas Deus é bom. Feche os olhos, vamos pedir a sabedoria do Senhor. Vamos orar rapidamente. Senhor, eis-me aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua presença nós nada somos. Nós te pedimos agora, Pai, cada um de nós que estamos aqui, quem está em casa assistindo, em nome de Jesus, venha ministrar os nossos corações. Que nós possamos, Pai, ser apenas um instrumento da Tua palavra, para levar a Tua palavra onde o Senhor quer que nós sejamos usados nas Tuas mãos. Que nós possamos continuar com a humildade que o Senhor nos deu, para entendermos que nada somos, mas precisamos de Ti. Então usa-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome santo. Que o Senhor venha agora fazer com que a Sua palavra
encontre moradia nos nossos corações e em tudo que nós vamos fazer, sejamos usados através da Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, hein? Só para saber se você está aí. Glória a Deus. Dá medo, abre os olhos, aí você olha, não tem ninguém, eu não ouvi vozes, cadeiras distantes, não faz barulho. E eu já falei que eu fico muito feliz quando o ministrar é um presente de Deus, mas quando a abertura fala um monte de coisa que tem a ver com a ministração, eu fico muito feliz. Não que isso é obrigatório, galera. Deus quer trabalhar no coração de alguns numa abertura, fala algo, e quer trabalhar no louvor, não necessariamente falou a mesma coisa, mas eu, particularmente, fico muito feliz. E eu estou muito feliz para trazer essa palavra. Por quê? Você já se cobrou? Muitas vezes você olha para alguém e fala assim, só pode ter sido o inimigo que fez isso. Aí acontece alguma coisa, uma circunstância, você fala assim, certeza, isso é obra do inimigo. E aí, às vezes acontece com você, você age errado, você toma atitude no repente seu e fala, meu Deus, o que eu fiz? Aí você fala assim, isso foi coisa do demônio. Só que muitas vezes, algumas atitudes, essa é a palavra que eu quero que vocês gravem essa noite, atitude, muitas vezes a atitude nossa, faz com que atrapalhe o mover de Deus, e é tão maravilhoso que eu falei, atrapalha o mover de Deus, eu não falei, você paralisa a obra de Deus, e eu não falei, Deus vai deixar de fazer porque Ele te chamou e aí você não quis fazer, então Deus não vai mais fazer. Não falei isso. Eu falei que você atrapalha o mover de Deus, ou você atrapalha o mover de Deus. Deu para entender que o negócio hoje vai ser bonito? Então beleza. Quem aqui já ouviu falar do profeta Jonas? Meu, eu tenho certeza que todos. Chegaram na criança e falaram assim, quem foi Jonas? Veio um grande peixe e engoliu ele. Essa parte aí, eles afiado. Helena em casa já falou essa frase. É a do peixe, né? É, a do peixe. Eu não sei se era o que peixe que ela estava imaginando, mas era do peixe. Todas as crianças já foram ministradas. E é em cima desse cara aí que eu quero falar. E aí eu vou citar algo rápido. Jonas era um profeta. Por que a gente acha que profeta é perfeitão? Põe a capa do vice Jesus e sai para a rua. Tem muito profeta aí dando profetada. Sabe o que é isso? Isso aqui é de Deus, eu vou sair falando. Dobra o joelho e fala, Senhor, o Senhor quer que eu fale? Ou é da minha cabeça, é loucura? Não, é loucura, então eu não vou falar. Mas tem coisas que Deus usa a boca de alguns para poder falar. Quer um exemplo? Eu lembrei da pastora Thaisa, nossa pastora, o culto, a ministração inteira que eu escrevia. Só a frase, a gente cada um às vezes tem um chavão, né? Uma frasezinha. A nossa igreja ama falar, em nós e através de nós. Isso já virou chavão da nossa igreja. Pastora Lídia fala, a pastora fala, eu, às vezes no meio de uma oração vem essa frase, eu falo, ou então ministrando. Rogerinho está ministrando aqui, fala, não fala, tio? Por quê? Porque é isso que a gente quer, ser tratado para que através de nós alcance. Isso tem que ser para a nossa vida. Mas a pastora fala assim, tá de brincadeira, não fala quando ela está brava? Meu, tá de brincadeira, se eu fosse escrever, tinha dado todas as páginas aqui que eu escrevi. Porque eu lembrava da pastora falando certinho, tá de brincadeira. E esse cara tá de brincadeira. Ele era profeta. A pastora Thaisa, se você não sabe, ela é profeta. Mas quando ela tem algo para falar que Deus mandou falar, tem coisa que você tem que espremer a pastora para ela falar. Vocês já passaram por isso? Ô Remo, deixa eu te falar um negócio. Pastora, você não precisa ter cheio de dedo, pode falar, mas é que eu estou com muito temor. A pastora, para lançar algo que vem de Deus, ela tem temor. Então isso aí é louvável,
Isso agrada o coração de Deus. Porque ela pede para o Senhor, não, se for mesmo, o Senhor confirma. É ou não é? A Sara está aí, pode deixar mentir. Por quê? Porque ela sabe como é sério a gente levar uma ministração, uma palavra ou uma direção de Deus. Você pode mudar a vida de alguém falando, Senhor me disse isso, e falar para a pessoa. Ou não é? Vocês estão me acompanhando? Só que a gente tem algumas ideias do super crente ou do super vice-Jesus, que os profetas não podem errar, que todos os profetas são perfeitos. A pastora Thaisa tem temor no que ela fala, e quando ela fala assim, rema é de Deus, eu falo, pastor, eu vou orar, mas eu já sei que é. E engraçado, toda vez foi. Que bênção. Não é, é porque ela ora, ela jejua, ela pede sabedoria, e Deus usa a vida dela. Só que esse bencinho aqui, ele saiu dando umas profetadas porque ele achava. Então a gente acha que o profeta não erra, a gente acha que o profeta ama todo mundo da mesma forma, a gente acha que o profeta não é indiferente com nada do que acontece, tudo ele está prestativo e pronto para fazer a obra. E a gente acha que nunca um profeta vai fazer algo. Vamos tirar a parte profeta, porque nós estamos falando hoje, vai falar de Jonas. Mas vamos falar para nós. A gente acha que a gente não vai ser usado por Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa noite. Se você está aqui essa noite, é porque Deus quer falar com você. E se Ele quer falar com você, igual já foi falado na abertura, Ele quer te usar para um propósito dEle. Pelo menos foi o que chegou no meu ouvido lá no fundo. Foi falado isso na abertura, não foi? Deus tem propósito para cada um de nós. Só que não adianta, eu ainda sou menininho. Deus não vai me usar agora só com 33 anos. Eu ainda sou jovenzinho, Deus vai esperar eu acabar a escola para eu ser ministrado. Perdão aí, mas isso é frescura. Isso é mimimi, geração do mimimi. Deus vai te usar onde você estiver. Ele vai te usar com sua idade, daqui 1 ano, daqui 2 e do jeito que Ele quiser. Nada acontece na minha vida. Será que você está permitindo? Ou tudo é demônio? Tudo é demônio. Eu sou perseguido, os demônios. A gente esquece que o nosso Deus é maior do que Satanás. E aí a gente põe toda a culpa no demônio, porque tudo que dá errado, é o diabo, é o Satanás, não pode falar o nome dele que chama. Está repreendido em nome de Jesus. Vocês já ouviram isso? Você está louco, você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Perdão, isso não estava escrito no meu caderno. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 12. Você não precisa de título, você não precisa ser chamado de profeta, você não precisa ser chamado de discípulo, porque você já é. Você não precisa de nada disso. Você precisa da ousadia e ter atitude no nome de Jesus, porque Ele já derramou sobre você. Jonas, então já que você acha que só o profeta pode fazer obras, vamos lá. Jonas capítulo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. No 7, os marinheiros disseram
uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Que o Senhor nos dê sabedoria na palavra dele. Nós não podemos julgar Jonas. Igual eu comecei falando, muitas vezes a gente acaba julgando a história. Mas nós não podemos julgar Jonas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos igual a Jonas. Muitas vezes nós fazemos coisas parecidas com Jonas. Aí você fala: eu não gosto nem de andar de barco. O que você está falando? Não estou falando disso, cabeção. Eu estou falando da atitude de Jonas. É muito diferente. Deus, ele foi bem claro com Jonas. Seguinte: eu vou te dar uma missão. Jonas capítulo 1, versículo 2, diz assim, nós acabamos de ler: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus é muito perfeito, muito além do que a gente imagina. Ele já sabia todo o cenário, já sabia tudo o que estava acontecendo, e aí o que ele faz? Calmamente, sabendo já dessa figura, ele chega e fala: Jonas, vem cá, profeta Jonas. Lembra que eu falei que a obra não vai parar? Se a obra não vai parar, ele não vai desistir tão fácil de mim. Ele não vai desistir tão fácil de você. Então não espera que eu vou para o outro lado e ele não vai me ver. Cara, ele foi pegar o barco. Aonde é Nínive? Lá eu vou para Tarsis, eu vou para a Espanha. Pum, vou para o outro lado. Que bencinha. Aí você fala assim: nossa, mas é que Nínive era a capital assíria. E os assírios, eles eram violentíssimos, eles odiavam mortalmente o povo de Israel, e se ele fosse lá, ele seria morto. Que Deus você serve? Ele serve o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo nosso Deus. Se Deus falou: vai Nínive e grite contra ela, quantas histórias na Bíblia a gente viu que Deus falou: vai e faz, e aí o cara faz e muda tudo o panorama. Não tenha medo, vai e faz, e aí muda tudo. Se ele falou para Jonas, e Jonas falou aqui, nós lemos, ele adorava o Senhor, o que ele tem que fazer? O mínimo: não, Senhor, estamos juntos, me defende aí porque vai dar ruim, mas o Senhor está falando, eu vou. Pum, vai para cima. Não, eu vou fugir. O pessoal, os assírios, só para você ter uma ideia, eles vinham já de... E essa data não é a data que eles estavam mais forte, mais violento. Eles já foram mais forte, mais violento, já saquearam Israel, o povo de Israel. Só que aqui era para Jonas ir lá ministrar, porque se Deus falou, você vai lá falar, a palavra ia ter efeito. Só que o bencinha, se você ler toda a história, você vai ver que ele queria o quê? Esse povo é perigoso. Ele não estava com medo, mas esse povo é perigoso. Esse povo, os assírios, eles se vestiam diferente de todo mundo. Eu fui estudar e aqui eu vi aqui,
os assírios eram os piores inimigos do povo de Israel. Eles eram impuros, profanos, não tinham o Senhor. Eles tinham uma aparência diferente, vestes diferentes, atitude diferente, eles eram diferentão. Só que essa diferença, vamos falar assim, essa circunstância e a grande indiferença de Jonas atrapalhou a missão que Deus tinha. Porque ao invés dele ir lá e fazer a obra que Deus tinha mandado ele fazer, o que ele decidiu fazer? Fugir. E aí, ao invés dele chegar lá e Deus usar a vida dele para poder trabalhar e abençoar aquele povo, que é um povo que não tinha o Senhor, Deus teve que trabalhar no coração de quem? De Jonas. Cara, não é para lá, já te falei, você tem que ir para lá. E olha o reboliço que ele aprontou. Ele não estava com medo. Sabe qual era o problema dele? Esse povo já aprontou um monte com Israel. É inimigo de Israel. Olha só onde chega a conclusão. Se eu for lá falar, sabe o que Deus vai fazer? Vai perdoar. E Deus perdoando, Ele não vai destruir esse povo. E esse povo merece destruição. Merece ser destruído. Você entendeu que não era medo? Mas Jonas estava o que no coração? Se esse povo for perdoado, e Jesus ele tem todo o poder, se esse pessoal se arrepender verdadeiramente, eles vão ser perdoados. E aí Deus não vai destruir esse povo, quer saber? Eu não vou lá. Vai muito além. Eu não, eles vão me matar. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele acabou de falar que ele adorava. Só que ele tendo esse Deus, ele está se achando. Ele está se achando melhor. Está se achando melhor do que o povo de Nínive. Ele acha que os ninivitas nem chegam perto de mim, porque eu tenho o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o profeta Jonas. Quando agora nós que estamos aqui, ou quem está ouvindo, decidimos que nós somos melhor do que outras pessoas, vigia para que não caia. Quando nós nos preocupamos em defender o nosso rebanho, quando nós nos preocupamos em defender o nosso irmão, olha, esse grupinho aqui é mó da hora, a gente se defende. Quando a gente decide amar só os de dentro e esquece os de fora, a gente tira uma lágrima do coração de Deus. Não é nem do olho, é do coração. Como a gente deixa Deus triste? Nós ofendemos a Deus quando nós decidimos que, tá gostoso, nós somos um clube de salvo. Aqui tá bom para nós, larga a mão. Eles são inimigos de Israel, eu não vou lá não. Tomara que Deus destrua todo esse povo aí de Nínive. Esse era o pensamento de Jonas. Só que os ninivitas, eles eram grandes pecadores. Só que desde quando Deus quer trabalhar só no são, Ele trabalha nos doentes. A igreja é para os doentes, para nós. Nós acharmos que nós estamos são. Só que às vezes a gente acha que vai na igreja, tudo vai correr bem, porque nós somos top. Tem que ajudar não sei quem. Se ele quiser, ele vai para a igreja. Aonde isso? Isso não é caráter de Cristo. O povo fez mal para Israel, ele queria pagar com mimimi. Se Deus fala, vai lá e ministra, é lá que ele ia fazer a obra. E é lá que Deus ia converter esse povo. Tanto é que se vocês lerem a história, eu não quero correr, porque senão vai cortar o segundo ponto. Ele chegou lá depois. E o que aconteceu com o povo? O povo se quebrantou. O povo usou pano de saco. O pano de saco era vestimenta para declarar humilhação. O rei mandou da Síria
mandou que todo mundo, criança, até cachorros, se dobrasse e recebesse o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que foi usado através, aí sim, da vida de Jonas. Só que Jonas precisou o quê? Passar por um monte de coisas para se arrepender. E será que realmente ele se arrependeu? Vamos continuar a história. Eu não vou para lá, esse povo aí é esquisito. Olha como esses caras se vestem. Acho que Jonas hoje em dia saindo na rua matava uma galera. Porque cada quarteirão você vê uma turma que se veste de um jeito. O que tem a ver? É o estilo. Ah não, eles se vestem diferente. Qual o problema? Ah não, eles fazem coisa diferente. Está ofendendo o Senhor? Não, qual é o problema? Agora o super crentão, Jonas, se invocou por causa disso. Então a primeira coisa a gente pode até dar o nome de atitude que atrapalha a obra do Senhor. Primeiro que nós falamos, amar somente os de dentro. Quando nós achamos que nós temos que amar o nosso irmão que está vindo na igreja, mas se ele não veio na igreja, ele não merece o nosso amor. Cadê a compaixão? Que forma que você vai ganhar vidas? Mostrar a verdadeira vida que é Jesus Cristo. Se está preso numa redoma. Se nós queremos amar somente os do nosso grupinho. Amar somente os iguais. Mas quem disse que você é igual ou do lado? Nós somos um corpo de Cristo, mas os irmãos não são iguais. Um é mais pivitado, o outro é mais quietinho, o outro ocupa mais espaço no quadrado, o outro... Só que muitas vezes a gente acha que eu estou com a capa do super crente, então tá bom aqui para mim. E Jonas, infelizmente, ele começou por esse lado. Mas quer saber? Eu não vou lá em Nínive, eu vou pegar o barquinho aqui e vou fugir. Beleza, Jonas capítulo 1, você está aí ainda, né? Versículo 5. Ele começou a fugir e veio o que em cima? A tempestade. Beleza? Você conhece a história. Não contente em desobedecer, ele ainda foi para um barco e ainda colocou em risco a vida de todo mundo. Ó, se liga. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Eu quero repetir essa última frase. O que esse bencinha estava fazendo ali? Na outra Bíblia que eu estudei, estava assim, ó, simplesmente dormiu. Cara, o cara entrou numa roubada, quer dizer, pôs os outros numa roubada, ele entrou num barco que não era para ele estar, veio uma tempestade violenta que quase rachou o barco no meio, ele desceu e foi fazer o quê? Dormir. Ah, ele devia estar cansado, né? Olha, é difícil fugir, cansa fugir. Ele estava cansado. Sabe o que eu chamo isso? Indiferença, falta de compaixão. Porque não preocupado com a vida dele, ele ainda expôs a vida dos outros. Isso acontece só com Jonas? Nós, vamos falar assim, cristãos, como somos indiferentes, quando nós somos indiferentes a algo que Deus mandou a gente fazer, quando nós somos indiferentes, quando Deus pediu para a gente ministrar na vida de um irmão, ou então ministrar na vida de alguém que a gente nem conhece, isso gera em nós, espiritualmente falando, um sono profundo. Quem no meio de uma tempestade, às vezes aqui, ó, protegido na sua casa, você está garantido. Fala, minha casa não vai cair, tá belezinha. Começa a bater um vento e a chuva. Você já não consegue dormir porque você está preocupado, você está tenso. Como eu morava em São Paulo,
Meu pai tinha um apartamentinho perto de São Paulo, ali na praia, e aí o dono do prédio, que é assim, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se ainda é assim, mas o cara que construiu o prédio, ele ganhava alguns apartamentos no prédio. E esse cara que construiu esse prédio lá na praia, ele ganhou uma meia dúzia, ganhou não, acho que tem direito, sei lá, uma meia dúzia de apartamento. E nós estávamos passeando, meu pai tinha um apartamentinho numa outra praia, o cara se engraçou, vamos falar assim. Ficou amigo do meu pai e queria, não, você tem que morar lá no meu prédio, você tem que morar no meu prédio, meu filho está mudando de país, e você vai ficar com um dos apartamentos. Não, você vai, e meu pai falou, não, mas eu não tenho essa condição. Não, o que você tem? O apartamento na outra praia? Você vende, me dá de entrada e vai dividindo, por aí vai. O que aconteceu? São Paulo para a praia ali era 40 minutos, então quase todo fim de semana eu estava lá. E o cara ficou amigo do meu pai num ponto, que ele convidou meu pai, ao fim de semana que vocês estiverem lá, nós vamos passear num barquinho meu. Falei, beleza, você já imagina aqueles barquinhos de pescador que você vai pular de cima. Mas o cara, barquinho, tá bom. Aí, mas cadê o barquinho? Você já imagina que está ali na praia. Estava lá na marina. Chique, hein? Falei, vou nessa, cara. Marajá, filho do Deus vivo. Sou filho do rei. Não é não? Vamos que vamos. Chegamos lá, cara. Por favor, um tiozinho, de bermudinha, mas... Por favor, pode entrar, o senhor tal já vem. Falei, nossa, olha a diretoria, hein? Ó. Cara, era eu não sei falar, mas o que não era barquinho, cara. Sabe aqueles que você desce a escadinha, lá embaixo tem uma sala, 2 dormitórios com suíte, e no país de fora não parece. Tipo o Ford Ka, sabe? Por fora é pequenininho, mas você entra, como é que cabe tanta gente lá dentro? E aí, nós fomos. E dali você não pega muita arrebentação, mas vai para alto mar. Meu amigo, eu cheguei todo empolgado, falei, vou ficar aqui fora, aqui curtindo. Começou bem. Mano, deu 5 minutos. Não tinha nem chegado na hora que passa os negócios onde ele para, e aí ali você pode mergulhar e tal. Nossa, eu falei, vou lá para baixo para não fazer feio. E aí eu fui lá para baixo, fiquei num quarto lá, deitei. Falei, meu Deus, cara, piorou. Falei, mas lá não tem banheiro. Se eu capotar, eu capoto aqui. Falei, não, mas não está dando para ficar aqui. Eu subi, porque lá em cima pelo menos batia uma brisa. Você não respira. Vai na minha, você sabe que eu não minto. Você não respira, você chacoalha, você não sei o quê. Eu não estou falando desses cruzeiros, que é barcão, aí é menos pior. Tem gente que passa mal, tem gente que não. Mas nesse aí eu estava não é lancha, era maior que isso. Vocês dão o nome que vocês quiserem. Que negócio violento. Mas pensa no cara que, tentava, falei, eu vou dormir, porque na hora que chegar ele falar, chegou, eu tô bom. Não dá. Como é que esse bencinha numa tempestade dessa estava dormindo, capotado? Simplesmente, a minha estava assim, simplesmente, é que eu virei aqui. Simplesmente dormiu. Nessa que nós lemos aqui, havia se deitado e caindo num sono profundo. Só o Pepe dorme assim. Se dormir, você pode levar ele no colchão até a casa dele. Na chuva, ele não acorda. Mas Jonas superou. Jonas foi top. Um sono profundo, chacoalhando desse jeito. Galera, quando a gente deixa de fazer a obra, isso não era mais físico. Ele estava completamente fora da vontade de Deus. Um sono profundo desse aqui, foi totalmente espiritual. Ele se perdeu. E o pior, sabe o que eu considero pior? Que o cara que comandava o barco foi acordar Jonas. Por quê? Os carinhas estão tudo lá em cima, tudo orando. Orando não, né? Estão fazendo as coisas para os deuses. Você vê que fala Deus com letra minúscula? Aí, cara, acorda acorda aí, vamos lá também, porque... E aí ele usa Deus para Jonas de letra minúscula.
sem saber que Jonas, o profeta, ele tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus de letra maiúscula, o Deus que podia parar a tempestade na hora que ele quisesse, o Deus que estava esperando que ele fosse o quê? Nossa, que vacilo, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo a vida de todo mundo em risco. Mas não, ele foi dormir. Olha a indiferença dele com o povo. O profeta do Deus verdadeiro, ao invés de estar orando na batalha, ele estava dormindo. E o descrente, um povo que cada um tinha a sua crença, é o que fala na Bíblia, estava lá, tentando falar de Deus. Sabe o que aconteceu? Vamos jogar tudo fora. Jogou, não resolveu. Vamos tirar a sorte. Alguém aqui está. E adivinha? Jonas. Até os caras descrentes, Deus estava falando, é aquele mané ali. Aí o que acontece? Quem é você, cara? O que está acontecendo? Eles, na hora de jogar Jonas no mar, eles pedem perdão para Deus, um povo descrente, cara. O cara que tinha que dar o exemplo para os outros querer ir para Deus, é o cara que está fazendo os descrentes. Deus, perdoa, nós não sabemos o que fazer, mas pelo jeito ele está te desrespeitando. Taca esse cara no mar. Você está entendendo onde a gente precisa chegar? Nós, jovens, todos que estamos aqui, a responsabilidade é nossa. Para de jogar a culpa em demônio, para de jogar a culpa nos pais, para de jogar a culpa seja lá quem for. Somos nós, as nossas atitudes, a nossa indiferença, a nossa falta de compaixão, muitas vezes paralisa a obra de Deus. Paralisa, mas Deus não desiste. Figura? Tá bom aí? Então beleza. Vai lá, acorda esse cara, a sorte vai mostrar que é esse cara, taca esse cara no mar. Olha o que acontece em Jonas, nós estamos lá, no 1, do 10 ao 12. Ai meu Deus. Para o relógio, Senhor. 10 ao 12. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Os descrentes estão assustados porque eles mexeram com quem único que não podia mexer. Veja só o que você fez, mané, que não vai escrever aqui, mas na nova tradução da linguagem do Remo de hoje, tem lá, pode ver. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? No 11, o que devemos fazer? Galera, vocês estão careca e cabeludo de saber. Deus ama o coração constrito, verdadeiro, um coração puro e sincero. Olha a chance dele. Eu errei, nossa, eu errei, que vacilo, eu pus a vida de vocês em risco, eu não mereço. Senhor, me perdoa, dobra o joelho, se arrependa do seu erro. Senhor, eu estou errado, me perdoa. Nossa, muda de postura. Isso serve para nós estamos errando. Senhor, você falou que é para ir por aqui, eu estou querendo ir por ali porque eu achei que era atalho, me perdoa, deixa eu voltar para o seu caminho, deixa eu andar no seu caminho, que eu sei que tudo que está parecendo impossível vai se tornar possível. Dobra o joelho e fala: não, Senhor, nossa, que eu vim dormir, impossível isso, Senhor, mas quem sou eu? Aí o que veio essa hora na minha cabeça? Sarinha, tá de brincadeira. O cara teve a chance. 12, olha o que ele me fala. Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. O cara sabe que está errado, porque às vezes, vamos falar a verdade, às vezes a gente fica meio assim para assumir que nós estamos errados. Fala aí, senão você fez isso de errado. Aí você fala assim: não, sabe por quê? Eu não sei, dá justificativa, tenta arrumar. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que nós estamos errados, mesmo quando estão mostrando para nós. Ele sabia, não, eu sei que a culpa é minha. Aí o cara tem a chance de se arrumar.
perdão, nossa, eu não, Senhor, nossa, que vacilo. Não, o cara ainda, Jonas, o cara vira e fala assim: não, eu sei que estou errado, não, eu sei de tudo isso, eu tenho a solução. Aê, taca eu no mar, porque eu morrendo, tudo volta ao normal. Pelo amor de Deus, cara, você achou que o cara ia ser obediente? Não, o Senhor quer que eu vá para lá. Senhor, vou para lá, como é que eu vou? Nadando? Beleza, eu vou. Não, Senhor, olha, está tudo mostrando aí, ó. Eu estou errado, eu mudei de postura, eu estou errado. Ele mudou de postura. Ele se arrependeu? Não. Ele fala o quê? Tá de brincadeira. Ele fala: taca eu no mar, porque eu mereço morrer. E ainda achou que era o super-herói da turma, cara. De todos que estavam no barco, a capa do super-herói era do Jonas. Não, pode me tacar no mar que vai parar. Sabe quando a gente não quer fazer aquilo que Deus está nos mostrando? Quando a gente não quer, Deus mostra e a gente insiste em não fazer. Não é só num sono profundo que a gente cai, mas é também numa visão totalmente escurecida, totalmente perturbada. A gente para de enxergar as coisas, com a realidade das coisas. Quando a gente muda e se arrepende verdadeiramente, a gente entra num profundo com Deus. Senhor, eu não sou nada sem Ti, pode mexer, doeu, eu não queria que tivesse sido culpa minha, mas já que é, muda, Senhor. Eu não quero pôr eu não risco a vida de ninguém. Eu não queria ir para lá, mas tá bom, o Senhor quer que eu vá, então eu vou. Deus já sabia que ele não queria ir para lá. Senão ele não ia fugir. Que simples, vai lá, faz a obra e beleza. Mas não, ele vai, na hora que você fala assim: cara, driblou o goleiro, chuta, cara, agora você vai fazer o gol, tem ninguém aí. Ele vai me dar uma bicuda lá no pau do escanteio, cara. Pensa, é só você se arrepender, ele vai e fala que pode tacar que ele morre. Quantas vezes a gente vem a realidade para nós, mas nós não queremos enxergar, e Deus mostra. E aí, um problema que tinha em Nínive, que Jonas podia ser a solução, Jonas estava sendo mais problema ainda. Pensa, Deus mostrou: Jonas, eu preciso de você, porque eu amo salvar vidas, eu amo ganhar vidas. Assim como ele poderia ter falado o nome de cada um de nós aqui: Remo, eu quero que você vá não sei aonde, porque eu quero ganhar aquela vida. Falar: hoje não, hoje tem uma festa lá, eu vou lá para o outro lado. Ele tinha ido, tinha feito a obra, mas ele precisou colocar a vida de outros em risco, porque ele queria só amar os iguais a ele. Aí só quem é do meu timinho. Ele não foi, porque ele estava ali no meio da tempestade, indiferente ao sofrimento dos outros que estavam ali desesperados e preocupados com o que estava acontecendo. Nós estamos falando sobre atitude que pode atrapalhar a obra de Deus. E ele atrapalhou, porque ele pensou só nele. Eu fujo e pronto. Mas ele colocou a vida de outros em risco. E a dele. Não contente, podendo resolver, se arrependendo, o que ele faz? Mata eu então, pode matar. Me joga lá e aí tudo acaba. Só que ele esquece que quem falou com ele foi Deus. E Deus tem a obra. Vem o grande peixe e ele fica 3 dias, 3 noites dentro do grande peixe. Pensa, um lugar gostoso, agradável, cheiroso e por aí vai. E ele sendo trabalhado. Precisava disso? Ele podia ter sido trabalhado, assumindo que eu não quero ir para Nínive, porque esse povo fez isso. Fala: eu sei que você ama o seu povo, mas nós temos que ganhar a vida dele. Deus ia resolver rapidinho.
Ele se arrependeu, beleza, então agora vai lá e vomita ele lá na praia, lá, porque agora ele vai para Nínive. Quando nós tomamos decisões que nós achamos que é perfeito, que não tem como dar errado, quando nós tomamos decisões que são decisões nossas, não o que Deus deseja, nós deixamos de ser bênção para nós e nós deixamos de ser bênção para outras pessoas. O livro aqui de Jonas nos mostra que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Deus Ele domina no céu e na terra, na água, nos animais, no ser humano, tudo o que estava no controle de Deus. Se você olhar, você vai ver, tudo estava no controle de Deus. E Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão. Como é que Ele ia deixar aquele povo morrer? Porque o bonitinho não quis ir, porque achou que aquele povo não merecia. Deus tem poder para salvar tanto os de dentro, quanto os de fora. E era isso que Deus queria, salvar Nínive. Deus teve muito mais trabalho. Eu achei essa frase num outro estudo que eu estava pesquisando, que aí eu vou juntando tudo, e aí Deus vai falando dos negócios, eu coloco a lápis. Quem já viu meu caderno vê que é tudo rabiscado. Os que está a lápis foi que Deus foi falando comigo. E aí eu vi uma frase que eu escrevi aqui, dando rodapé, porque eu não tinha mais onde pôr. Foi mais difícil Deus convencer, mostrar, vamos falar assim, o coração de um homem, foi Jonas, do que de toda uma cidade que era Nínive. É muito lindo, você lê ali Jonas, acho que é Jonas 3, você vê que a cidade, não precisamos desse Deus, se converteu, se entregou verdadeiramente, e ele brigando. E se você sabe a história, no fim, ele ainda causa mais um pouco. Porque dele vai, fala com o povo, eu vou rapidinho nessa parte porque não é onde eu quero finalizar. Rapidinho, ele vai lá no povo, o povo se quebranta, aceita o Senhor. Ele fala, o sol nasce onde? Lá no leste. Fui. Ele vaza, tá nem aí. E vai lá onde o sol nasce. E aí sabe o que Deus faz? Então beleza, é hora de trabalhar, porque pelo jeito ele está com o coração duro ainda. Pior coisa, coração duro. Você mostra a realidade e a pessoa nem aí. Beleza, lá foi Jonas. Sentou lá, Deus fez uma planta subir. Oh, delícia, estou na sombra. Deus dá ordem a um bicho para fazer o quê? Comer a planta. Aí quem fica iradinho, quem fica bravinho, ai, mimimi, quem? Jonas. Aí Deus volta novamente. Cara, você está de piada, para não ter que pagar royalties. Você está de piada. Você plantou. Você está bravo por causa de quê? Eu estava aqui na planta, na sombrinha, agora ela estourou. Agora eu estou aqui com o sol rachando minha cabeça, está até doendo. Você não plantou essa planta. Você não viu essa planta crescer. Ela cresceu aí para te proteger num dia. No outro dia ela morreu. E você está todo dodói por causa de uma plantinha? Aí Deus, com toda a sabedoria, e maravilhoso do jeito que Ele é, o que Ele fala? E Nínive, que é um povo meu, que eu pedi para fazer a obra, por causa de uma planta você está assim, e aí eu ia deixar morrer todo aquele povo, por causa do ser? Pois bem, termina falando que 120 mil pessoas, já contando com crianças, aceitaram o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Receberam o Deus Todo-Poderoso, e aí, eu trouxe para nossos dias atuais, tá? Aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas você viu como 120 mil se quebrantaram, e o coração de um estava duro. Sabe onde eu quero chegar? E aí eu estava escrevendo, só vinha uma música na minha cabeça. E eu tento não complicar a vida dos meninos do louvor. Eu tento pegar as músicas que a gente está mais ouvindo, está mais assim.
Às vezes vem uma música que me quebra aí, Deus ministra aí, eu falo para eles, acho que essa música vai dar uma pregação. Mas eu lembrei de uma música que fazia muito tempo que eu não ouvia, mas toda vez que eu ouvia, me chacoalhava, porque o testemunho do cantor é forte quando ele escreveu essa letra. E eu estava ali triste em saber que 120 mil pessoas, 120 mil, São João não tem isso. Tem quase, eu acho, porque quando eu vim tinha 100 e pouco, só eu trouxe uns 5, então deve ter mais ou menos isso. E aí, 120 mil pessoas aceitaram a Deus como Todo-Poderoso, e o cara que é profeta, que diz que o adora, não é capaz de ganhar que Deus falou, vai lá e ganha essa cidade. Fala aí, é para doer a gente. Só que isso lembra que eu falei, não julga, porque às vezes tem muito a ver conosco. Quantas vezes está gostoso a gente ficar no nosso timinho? Só que a gente tem que expandir, tem que fazer a obra, ir de pregar o evangelho, vamos ganhar vidas. Isso eu falo para mim todo dia, eu não sou dos melhores, eu falando aqui parece que eu sou o líder da galera que vai para a rua ganhar vida, eu sou ruim, tem hora que eu sou ruim no sentido de, tem hora que eu falo, nossa, como é que eu vou abordar? Eu peço para Deus, me usa, eu não sei o que eu vou falar. Uma coisa é a gente brincar aqui, mas com coisas de Deus não se brinca. Eu quero levar a palavra, mas sabe, eu não tenho estratégia, pronto, ruim não, é feio. Estratégia. O que nós vamos fazer? Vamos ser aonde vamos. Tanto é que Deus levanta líderes para ser responsável por essa parte. E aí o cara é um profeta e está fugindo. A gente não pode olhar para ele com julgamento de, o cara fugiu, o cara não... Às vezes a gente foge, às vezes quer o grupinho, às vezes a gente é indiferente, às vezes tem que orar, Deus fala assim, ele está te pedindo um pão, dinheiro, pergunta se ele está com fome, compra comida para ele, bebida não. Sabe aquele negócio de, ele foi sincero nada, está com fome, vamos lá, eu vou comprar comida para você. Ora por ele, não, orar já é demais, eu vou dar o pãozinho e eu vou... que esse pãozinho faça ele se converter. Que pãozinho faça ele se converter? O seu amor faz. Mas você tem que abrir a sua boca, porque Deus quis te usar essa hora. Isso chama compaixão. Você se doeu com a dor do cara. Não vou nem falar de empatia, porque vocês já estão craque no que é empatia. E aí, não contente, ele trouxe mais problemas. Além de não fazer a obra, trouxe mais problemas. A gente tem que olhar e falar assim, Senhor, eu não sou nada sem ti. Nós sabemos disso. Só que às vezes a gente esquece. A gente só quer a parte boa. E esquece a parte que a gente tem que andar com Cristo. E aí esse louvor queimava dentro de mim. E esse louvor chama Arde Outra Vez. Sabe por quê? Porque olha o que diz esse louvor. E eu quero chamar o ministério de louvor. Sabe quando a gente está naquele primeiro amor? Eu não sei você, mas eu me converti, eu queria colocar Cristo na cabeça, do coração de todo mundo e mostrar que, cara, é o melhor caminho, é a salvação, não tem como. E é esse primeiro amor que nós temos que voltar todos os dias, porque quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos debaixo do amor dEle, vai vir perseguição, vai vir tribulação, vai vir pessoas que vão querer te fazer parar, vai vir circunstância que vai te desanimar. Você pode estar passando o pior que for, você fala, nossa, eu não estou resistindo, Deus te livra. Ele é estrategista, Ele é perfeito de tirar de situações que você acha que está vendo só o muro. Aí Ele fala, dá 2 passos para trás, dá 2 passos, você já viu o céu. Aí você dá mais 2, se eu der 2, acho que vocês vão rir. Melhor não, né? E aí você começa a ver, olha, tem uma antena. Aí você dá mais 2 e fala assim, olha, o telhado da casa. Só que você estava aqui com o muro, aí você não consegue ver nada. E olha o que diz o louvor. Espírito Santo, eu não quero mais viver longe da Tua presença. É isso que tem que arder em nós. Mas Senhor, hoje eu quero voltar ao início de tudo. De quando eu era feliz e sentia a Tua presença. Eu caminhava no Teu jardim e Te encontrava todos os dias. Mas eu me perdi,
Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim. Mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo o que fez. Eu quero voltar, Senhor, para os teus rios. Eu quero voltar para os teus rios. Quando nós decidimos andar com Cristo, às vezes a gente pode até no caminho se perder, mas nós temos que ter essa humildade de falar: Senhor, eu errei, eu quero te entregar o meu coração novamente, eu quero arder na tua presença, eu não sou nada sem ti, Senhor, vem em mim, me queima para eu poder estar no seu caminho. Se o Senhor pedir, vai ganhar os de fora, ó galera, espera aí que eu já volto, mas eu vou ganhar os de fora. Se o Senhor falar, tenha compaixão, empatia, tenha a dor do outro, vai lá, que eu quero te usar, eu vou. Nossa, eu errei, não sei com quem, vai lá e pede perdão, me perdoa, não era a minha intenção, eu errei. Não faça o seu problema ficar pior, ficar maior. Uma mentirinha para tentar consertar só faz lambança. Quantos filmes tem assistido em casa? Às vezes eu assisti com a Luísa, lá em casa a gente escolhe um filme que a pessoa erra e para corrigir o erro vai e conta outra mentira, mas o negócio vai, nossa, vira uma lambança. Não precisa disso com Deus, é só você jogar limpo. Mas nós temos que ter esse coração, ó, eu quero te entregar meu coração hoje, Senhor, e tudo que eu estou fazendo errado, eu te peço perdão. E tudo que eu ainda tenho que fazer na minha vida, seja na tua presença, seja um Senhor à frente, que eu possa voltar para esse amor, que eu possa voltar para ti. Se você tiver curiosidade, ouve o testemunho dessa música, é do Thales Roberto. Ele estava, tenho 2 minutos, oh glória a Deus, vou só fazer um resumão então. Ele estava num hotel, ele cantava num grupo conhecido, só que ele era back vocal, ele só não tinha, ele mesmo fala, eu não tinha contrato com a banda, eu era assim, terceirizado, vamos falar, ele participava, mas ele não tinha nada a ver com a banda. Se a banda fizesse burrada, não era culpa dele, se ele fizesse, a culpa não era da banda. Só que ele estava doidão, porque ele tinha saído da igreja e não queria mais saber de igreja. Só que ele era um cara de igreja, Deus conhecia o coração, ele sabia a palavra, assim como nós. Ou seja, nós vamos ser cobrados, então ele foi cobrado. E um dia ele estava, não sei se foi de um show, voltando, ele estava num quarto do hotel, conversando com um amigo doidão, eles estavam já detonados de droga, e aí ele falou, o próprio diabo usou a vida do amigo dele e começou a falar, eu quero, mudou a voz e começou a falar que queria a vida dele. Ele na hora, ele lembrou de tudo que Deus já tinha falado com ele. Ele saiu correndo para o quarto dele, se trancou, até arrepia. Ligou o chuveiro e embaixo do chuveiro Deus deu essa palavra. Que ele fala, me lava, me molha, me limpa, me inspira, me arde outra vez. Olha, arrepia, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a achar que a gente está num profundo com Deus, é porque nós estamos num raso. Quanto mais a gente busca, ainda é pouco. E quando a gente começa a achar, agora eu pus a capa do super crente, a gente começa a cair, começa a vir circunstância que você não sabe nem da onde, e você não sabe enfrentar. Sabe por quê? Porque você está aqui, ó. É a força do braço. Você esquece que quem luta a nossa guerra é o Senhor, que nós não podemos enfrentar a batalha se o Senhor não estiver à frente. Mas quando nós lembramos e nos arrependemos e entregamos um coração verdadeiro, arrependido de tudo que fez, quero voltar para os teus rios. Deus te lava, Ele te molha, Ele tira tudo de ruim e te dá o melhor. Que nós possamos essa noite não lembrar das coisas ruins que Jonas fez. Eu brinquei falando bencinha, mas glória a Deus que Ele fez, porque a gente hoje pôde ser ministrado. De que forma? Deus mostrando, não cometa as mesmas atitudes, mas seja diferente, ganhe vidas para Jesus. É isso que Deus quer falar para nós essa noite, que nós possamos entregar o nosso coração verdadeiramente e permitir fazer a obra. Não adianta, eu vou na igreja para todo mundo ver que eu estou. Se a gente não ouvir e viver, e aí a gente sair desse sono profundo espiritual e a nossa visão
atrapalhada espiritualmente falando, a gente só vai conseguir quando a gente deixar ser cheio de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé. Antes de nós louvarmos, eu quero orar. Pode fechar os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor vem de uma forma simples, de palavras, de estudos da sua palavra, nos mostrar em situações que a gente acha que a gente cresceu ouvindo, que a gente já sabe tudo. E vem o Senhor na sua sutileza, vem o Senhor com todo o seu amor, toda a sua compaixão, e nos mostra que numa história que podia parecer tão simples, tão cheia dos seus milagres, e tão cheia dos seus milagres, e o Senhor vem trabalhar em nós, Pai. Obrigado, Jesus. Continue, Pai, trabalhando em nós. Venha nos lavar essa noite, venha nos mostrar o que está atrapalhando o mover do Senhor em nós, porque o Senhor nos mostrou essa noite atitudes que nós também temos, que nós atrapalhamos a obra do Senhor, e atrapalhamos também o Senhor trabalhar em nós. Quando nós não somos trabalhado, o nosso interior, como que nós conseguimos ganhar vidas, ó Deus? Por isso eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor veio trabalhar em mim, nos meus irmãos que estão aqui, naqueles que estão ouvindo, que o Senhor venha os limpar, assim como o Senhor tem trabalhado essa semana comigo. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um aqui, de cada um que está ouvindo, Pai. Que nós possamos ser sarado, curado, e que ao nosso coração ser limpo, que seja preenchido pela Tua presença, que não tenha espaço para o inimigo tocar, mas que tenha todos os espaços preenchidos pelo Espírito Santo. Nós te pedimos, Deus, faz uma varredura espiritual em nosso coração, destampa os nossos ouvidos, a nossa cegueira, que nós possamos te ver, te ouvir, que nós possamos ser lábio do Senhor aonde nós estivermos. Venha, Senhor, novamente arder em nossos corações, venha nos encher com a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem trabalhado em nós, obrigado porque a Sua palavra é simples e o Senhor é um Deus de amor. Então o Senhor tem ministrado para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós. Usa as nossas vidas, Pai, para que nós possamos amar os de dentro e os de fora, que nós possamos ter compaixão, quando nós fizermos algo para alguém, nós tenhamos o perdão, o arrependimento, e possamos liberar, que através de nós venha fluir o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser usados para a honra e glória do Teu nome santo. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus.